Pode começar, Lucas. Tá bom. Boa tarde a todos e todas, em especial aos professores aí presentes na banca, ao professor convidado. É um grande prazer aí estar falando com vocês. Bom, o título do nosso trabalho é o uso de indicadores econômico-financeiros como um instrumento referencial na gestão financeira. Um estudo comparativo aplicado à empresa Calme. A nossa orientadora é a professora Andréia Alves Silveira Monteiro. O nosso co-orientador é o professor Fábio de Simone Souza. Os integrantes desse trabalho é o Gabriel Ferreira de Assis de Lima, sou eu, Lucas Mendes do Nascimento, e o Vinícius de Souza Machado. Passando para o próximo slide. Aqui a gente apresenta a vocês o nosso sumário, né, que ele se subdividiu em 8 partes. A primeira parte a gente traz a visão geral da empresa, o nosso objeto de estudo, a questão problema, objetivos, justificativa e relevância, o referencial teórico, a metodologia aplicada, a análise de resultados e as nossas considerações finais. Olá, pessoal, uma boa tarde aí para todos. Bom, eu vou estar aqui começando aqui, passando uma visão geral da empresa, tá? Que vai ser o nosso objeto de estudo. Bom, vai ser a Calme, o Terceirização de Serviços, que é uma empresa que já está presente no mercado desde 2004. Atualmente conta com 135 colaboradores e as principais atividades são a carga e descarga de caminhões nos centros de distribuições e de apoio administrativo. Pode passar, por favor. Bom, agora que nós vamos aqui para a nossa apresentação da questão o problema, né, que são todos os problemas de gestão financeira que tiveram na Calme, né, tiveram uns relatos dos sócios que falavam que estavam com dificuldades nos pagamentos das dívidas, com dificuldade no financiamento de capital de giro da empresa, e também já passaram por algumas épocas que precisaram de usar do cheque especial do banco para cumprir com as obrigações, como a folha de pagamento. Pode passar, por favor. Bom, agora nós vamos aqui para os objetivos do nosso o trabalho, porque assim, que na verdade, que a gente estava com esses relatos dos sócios, né, que falavam que estavam com dificuldade nos pagamentos, mas só que na hora que a gente parou para analisar os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado de exercício, a gente viu que, na verdade, parecia que a Calme estava com os indicadores financeiros muito bons. Então, os nossos objetivos aqui do trabalho vai ser de realizar um estudo comparativo com algumas empresas que são do mesmo segmento que a Calme, que é de prestação de serviço de logística, tá? que estão no site da B3. Aí nós vamos efetuar um diagnóstico por meio dos indicadores, e aí nós vamos apresentar as hipóteses dos motivos de possíveis desvios entre a Calme e as empresas que foram comparadas do site da B3.
Os objetivos específicos do trabalho são demonstrar os indicadores no período de 2018 a 2021 da Calme e das outras empresas que são do setor de terceirização e prestação de serviços, que estão no site da B3, e propor um instrumento referencial para as investigações sobre as finanças da Calme. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente entra na delimitação e a justificativa desse trabalho. Bom, como a gente estabeleceu a delimitação? A gente realizou uma análise combinada. E o que é uma análise combinada? A gente pegou os dados, né, da série temporal do período de 2018 a 2021 e do setor, como o Gabriel afirmou, do setor de prestação de serviços e terceirização, mais especificamente das empresas ligadas à logística. E a gente realizou os cálculos, né, com as fórmulas, os principais indicadores econômico-financeiros, que foram o RPL, o RAT, a margem bruta, a margem operacional, margem líquida, endividamento geral, composição de dívida e liquidez corrente. Bom, como é que a gente obteve esses dados? A gente foi no site da B3 e foi extraindo de 6 empresas, mais a empresa Calma, né? O nosso objeto de pesquisa. Bom, as empresas são do setor de terceirização de serviços e, como o Gabriel falou agora, o período foi entre 2018 a 2021. A justificativa do nosso trabalho, a primeira ali, é apresentar as inconsistências na empresa estudada, né? Que a gente vai ver na análise de resultado diversas inconsistências aí da empresa com o setor. Mostrar também a relevância da fidedignidade das informações contábeis no processo decisório de uma empresa e a importância do eixo financeiro na formação do administrador. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente está mostrando aqui no nosso trabalho é importante para um gestor que vá administrar uma empresa. Aqui a gente deixa uma frase que está lá no CPC, que diz assim: para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características. Ela é completa, neutra e isenta de erros. Então, está lá no site do CPC de 2019, essa citação. E passando para o próximo slide, a gente aqui entra efetivamente no nosso referencial teórico. E como é que a gente subdividiu esse capítulo? Foram em 5 partes. A primeira parte, a gente mostra as principais funções, as principais características do setor da empresa Calma, né, que é o segmento de terceirização e prestação de serviços. A segunda parte, a gente apresenta a importância da contabilidade nas empresas, mostrando diversos autores que afirmam, né, que sem a contabilidade a empresa não tem controle. Enfim, a gente mostra a importância dela. A terceira parte, a gente explica como se utilizar o balanço patrimonial nas empresas. A quarta parte, a gente também explica como se utiliza a DRE, esse relatório. E a última parte, que é o que a gente aplicou no nosso trabalho, que a gente abrange os conceitos dos indicadores, né? De rentabilidade, lucratividade, estrutura de capital e de liquidez. Passando para o próximo slide. Boa tarde a todos e todas. Aqui é o Vinícius falando. E eu vou tratar nesse slide da metodologia aplicada a esse projeto final. Vamos começar pela classificação. Nós estamos tratando de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, no sentido em que quantitativa nós fizemos uma coleta e análise de dados, e qualitativa sobre as interpretações que esses
dados analisados, né, através de cálculos normatizados pela contabilidade, que interpretação nós chegamos. Devido à coleta de a realização de um questionário e a coleta das informações das empresas, trata-se de uma análise documental. E, sendo um projeto a uma empresa em operação, trata-se de um estudo aplicado. O universo que foi tratado no projeto, as informações da Calme e empresas, como já foi anteriormente dito, ligadas à parte de terceirização de serviços. Aqui, mais direcionada à parte logística, né? Essas empresas são grandes operadoras, algumas do Brasil e algumas que operam até mesmo internacionalmente. E tratando agora dos instrumentos e procedimentos de coleta de dados. Nós fomos, conforme dito anteriormente, da própria B3, coletar informações públicas de balanço patrimonial, demonstrações de resultados do período de 2018 a 2021. E, através dessas informações coletadas, nós atribuímos a planilhas individuais para cada empresa e realizamos os devidos cálculos de indicadores. E esses cálculos, eles serviram, posteriormente, para a identificação de similaridades ou desvios dos valores que foram encontrados da média do mercado para essas empresas com relação à Calme. Pode passar. Bom, agora a gente já adentra ao capítulo de análise de resultados, que a primeira análise que a gente fez foi a de rentabilidade, especialmente do indicador RPL, que significa retorno sobre o patrimônio líquido, né, que, em outras palavras, ele representa o retorno sobre o capital próprio da empresa. Bom, como vocês podem ver pela tabela, a Calme ela apresentou desvios muito acentuados nos anos de 2019 e 2021. E o que a gente atribui a esses desvios? A primeira hipótese que a gente coloca ali é de inconformidade no reconhecimento de receitas e despesas. E a segunda hipótese é que houve uma inconformidade no reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. E próximo slide, a gente continua com a análise de rentabilidade, porém, agora a gente fala do indicador RAT, que significa retorno sobre o ativo total, que representa o retorno sobre o capital agora investido na empresa. E se vocês observarem a tabela novamente, a gente observa grandes desvios aí nos anos, novamente, de 2019 e 2021. Bom, aqui a gente atribui estes desvios. A primeira hipótese é, novamente, de inconformidade no reconhecimento de receitas e despesas, e a hipótese de inconformidade no reconhecimento e mensuração de ativos. Continuando. Bom, agora que nós vamos para as análises dos resultados dos indicadores de lucratividade, começando pelo indicador de margem bruta, de margem de lucro bruto. Bom, aqui a gente pode ver que os indicadores da Calme que se mantiveram bem maiores do que a média do setor em todos os anos no período de 2018 a 2021. O que não tem lógica por causa dos relatos dos sócios que estavam com dificuldade para cumprir com as obrigações. Então, assim, você aqui pega que em 2021, que a Calme teve uma margem de lucro bruto de 100%, não tem como, entendeu? Então, as hipóteses aqui que a gente trabalhou foram da contabilidade da Calme, está reconhecendo os custos como despesas, ou então da contabilidade da Calme não está mensurando adequadamente os custos. Pode passar, por favor. Partindo agora para os indicadores de margem de lucro operacional, bom,
aqui no caso que a gente não pode ver, né, que os indicadores aqui que ficaram os indicadores da Calma que ficaram o mais longe da média do setor foram de 2019 e 2021. Então, aqui nós trabalhamos com as hipóteses da contabilidade da Calma, está reconhecendo os custos como o despesas, né, também, ou então com a hipótese da contabilidade da Calma não está reconhecendo despesas operacionais no regime de competência. Pode passar. E aqui nós temos o indicador de margem líquida, né, de margem de lucro líquido, que é um indicador que representa o lucro líquido que teve na operação. E aqui também nós podemos ver que os anos que ficaram com mais o desvio da média do setor foram nos anos de 2019 e 2021. Então, as hipóteses são de não estar reconhecendo adequadamente as receitas e despesas financeiras, ou então de não estar apropriando e apurando adequadamente os impostos sobre o lucro. Pode passar, por favor. Muito bem. Agora eu vou tratar da análise de estrutura de capital. O primeiro indicador que vamos traçar através dessa análise é o de endividamento geral, que é uma relação entre o passivo exigível total e os ativos totais, o que representa o quanto dos ativos da empresa foram financiados pelos credores, né? Então, como nós podemos observar, os indicadores da Calmer estão bem diferentes com relação à média do setor. Em 2018, ele até se aproxima um tanto da média, enquanto os outros são discrepantes, completamente discrepantes, né? Por isso que nós colocamos abaixo de dias em 2019, 2020 e 2021. De certa forma, ele está coerente com a apresentação de uma margem de lucratividade alta. Mas, como já foi dito anteriormente, a empresa apresentou problemas de pagamento. Sendo assim, existe uma incoerência entre o que é apresentado e a realidade. Então, traçando as hipóteses. A primeira hipótese, da empresa não estar computando obrigações no passivo, ou seja, uma subavaliação de passivos, ou então, que as dívidas oriundas de crédito, de financiamento, empréstimos e demais linhas foram completamente desconsiderados. Pode passar. Então, agora a gente vai tratar da composição da dívida. A composição da dívida é a relação do passivo circulante com o passivo exigível total. De maneira que aqui a gente vai analisar a necessidade da empresa de realizar seus pagamentos a curto prazo. Então, nesse quadro aqui, a gente percebe claramente que a empresa tem problemas de rastrear suas dívidas, uma vez que todos os indicadores ali apresentam 100%. Né? Então, o que acontece? As empresas precisam realizar financiamentos para expandir, para pagar dívidas, enfim. E acontece que se ela não está conseguindo rastrear essas dívidas, computá-las, então não tem como saber como é que está distribuído essas obrigações, né? Então, por isso aqui a gente colocou desvios de 2018 a 2021, sendo a primeira hipótese não está reconhecendo as obrigações do passivo a longo prazo, ou seja, subavaliação de passivos, e a hipótese 2, que são dívidas oriundas de longo prazo que foram desconsideradas. Pode passar. E essa aqui, ela está intimamente ligada com o slide anterior, uma vez que na liquidez corrente a gente vai ver a relação entre os ativos circulantes e os passivos circulantes, de maneira que a capacidade da empresa de realizar os pagamentos a longo prazo. Existe uma discrepância muito grande, né, nos anos de 2019, 2020 e 2021, a níveis assim que são irreais no mercado. E isso não faz sentido
no momento que a empresa alega ter problemas de pagamento. Se os ativos dela não estão conseguindo comportar esses pagamentos em passivo circulante, significa que existem declarações erradas. Então, a primeira hipótese, está havendo uma superavaliação de ativos circulantes. Ou uma segunda hipótese de que dívidas oriundas de curto prazo foram desconsideradas. Então, essas foram as nossas análises utilizadas dos indicadores. E aí, a partir disso, a gente fez as interpretações. Pode passar. A gente está agora nas considerações finais, e aqui a gente vai trazer algumas enfim, comentários, né? Foram apurados descolamentos percentuais relevantes em todos os indicadores analisados entre a Calme e as empresas comparadas. A dificuldade financeira e a necessidade de capital de giro relatadas pelo gestor da Calme podem estar sendo geradas por inconformidades contábeis. Isso, inclusive, faz relação ao que o Lucas falou anteriormente, sobre a necessidade de ter uma fidedignidade dos dados. É recomendada a submissão do exame de conformidade das demonstrações contábeis da Calme por auditores externos. O que é importante falar, porque isso aqui é uma ferramenta, mas o importante é que a Calme, a partir dessa proposição que nós estamos fazendo aqui, procure uma assessoria especializada de auditoria externa. E foi apresentado, por fim, um instrumento referencial em forma de perguntas para a investigação da estrutura financeira da Calme. Essas perguntas se encontram em nosso trabalho para quem quiser se aprofundar no assunto. E é isso. Essas são as referências do nosso trabalho. E acabou, gente. Perguntas. Finalizou aqui. Ainda tinha 1 minuto aí da tolerância, tá? Até um pouquinho mais. Legal, legal. Parabéns. Bom, eu não tenho mais o que dizer, porque a gente conversou demais, né? Vocês foram muito participativos nos encontros de orientação, de formatação, e a minha situação com o Lucas aí no final de semana, a gente teve quase 4 horas seguidas, assim, Foi mesmo. de bate e volta no Teams, né? No final de semana, direto. Eu entrei, né, na vibe da ansiedade do Lucas de fazer o melhor para resolver todas as pequenas bobagens, um ajuste aqui, outro ali, que a gente ia encontrando no trabalho. Aquela questão que você tinha falado do subitem, que tem que ter alguma coisa, né? Sim, eu não sabia sim. disso. Pois é, exato, porque assim, você coloca 2, aí você vai para o 2.1 e o 2 ficou no limbo, né? Você tem que colocar nem que seja um parágrafo para fazer a conexão com o conteúdo. Então, assim, foi muito legal, porque assim, eu falava, Lucas, precisa fazer isso. Ele já fazia na hora, já devolvia. Com isso, a gente ficou entre 4 e 5 horas, mais ou menos, até de madrugada, né, Lucas? Até bem tarde, depois da meia-noite, Bom, então eu não tenho... Vocês estão de parabéns, fizeram uma excelente apresentação, mas eu gostaria só de perguntar um detalhe que eu não me lembro. A Calme, ela existe de fato ou é um nome fictício? Não. Então, oi, professora. Então, sim, ela é a empresa do meu pai, e eu trabalho lá junto com ele. Tá bem, filho. Eu só queria saber o seguinte, Vinícius, a gente fez termo de autorização, não, né? Você não me Fiz. fez? Sim. Eu mandei para vocês, né? Tá, Sim. vocês vão colocar depois no apêndice, tá bem? Ok. Tá? Não pode esquecer disso, Ok. mas isso só na versão final, tá? Porque eu fiz tantos que eu realmente não me lembrava de ter feito para Calme, tá? Por isso que eu perguntei se era um nome fictício. Então tá tudo certo. Bom, sendo assim, a gente começa, primeiro agradecendo o professor Paulo, muito feliz por ele estar aqui, e a gente começa as nossas considerações por ele, que é o nosso convidado ilustre, né? Professor Paulo, a palavra é sua, tá bem? Fique à vontade. Meninos, coloquem lá no primeiro slide, tá? Porque o pessoal da BET tem que fotografar. Só um minuto, que acho que saiu aqui.
O Paulo está com o microfone no mudo, tem que ativar. Professor, Verdade. assim. A gente sempre esquece essas coisas, né? É. Mas eu tive dando uma olhada no trabalho, né, que a professora Andréa me enviou, e eu tive duas impressões. A primeira eu até achei excelente, muito bom. A divisão, né, a divisão a espécie do índice, né, do índice, a distribuição dos assuntos dentro do índice. Eu achei realmente muito boa e bastante clara e didática, né? Bem, a segunda parte, eu fiquei um pouco chocado, porque eu comecei a ver a essência. E, na realidade, não tem muito sentido, eu vejo que não tem muito sentido fazer, uma vez que você identifica que a empresa não tem nenhum tipo de controle, ela é uma bagunça total. Pelo que eu li, eu estou inferindo do que eu li. Viu, Lucas? Não fica chateado, não. Estou inferindo do que eu li. Entendeu? Uma bagunça total. Aí, por que me gerou esse problema? Depois eu vou ler algumas coisas que eu escrevi. Mas por que me gerou isso aí? Porque vocês vão na B3, que é uma bolsa de alto nível de São Paulo, e vocês comparam, pegam 6 ou 7 empresas da B3, todas as empresas que são da B3 são empresas de números confiáveis, são empresas auditadas. Não pode entrar lá sem auditoria. E a auditoria normalmente por empresa de renome. Então é como eu comparasse, como se diz na gíria, alho com bugalho. Uma eu não confio em nada, e a outra eu confio. Então como é que eu vou fazer esse tipo de análise? Você vai me levar aonde essa análise? Então, e por falar nisso, só para não esquecer, o abstract ficou ótimo, entendeu? Não sei se foi a professora André que ajudou muito aí, mas ficou muito legal. O inglês está ótimo. Agora, só uma coisinha. Você fala o abstract todo em inglês, um inglês fantástico, e quando chega na B3, você não fala a terminologia da Bolsa de Valores, o nome da Bolsa de Valores em inglês, que é Brazilian Stock Exchange. Brazilian Stock Exchange. Isso aí tinha que constar lá. Vocês colocam lá B3, Brasil, Bolsa, Bolsa, Balcão, entendeu? Então, na realidade, deveria colocar lá B3. Já está em inglês. Brazilian Stock Exchange, porque quem está lendo inglês sabe o que é Stock Exchange. Agora não vai saber o que é não vai saber o que é B3, não vai saber, teoricamente, tá? Teoricamente. Como se fosse um americano que estivesse lendo. Não vai saber o que é balcão, não vai saber esse tipo de coisa. Mas voltando aqui para voltando pelo que eu estou falando da essência, né? Então, quando você começa a comparar dados validados com dados não validados, você está comparando, a meu ver, coisas heterogêneas. Coisas heterogêneas. Então, isso leva a quê? Leva a uma pouca utilidade no resultado. Porque aí, o que acontece? Pelo que eu li, vocês entram com um monte de achismos. Um monte de achismos. Ó, em função disso, pode ser isso, pode ser aquilo, o ativo pode estar superavaliado, o passivo pode ter tido roubo também, pode ter tido fraude. Eu estou fazendo uma análise independente, eu estou esquecendo que é da família do Lucas aí, a empresa. Entendeu? Então, na realidade, aí vocês têm um momento que vocês dão uma sugestão para ser auditada. Na realidade, isso não está certo. Auditor independente não pode pegar uma empresa que esteja com esse tipo de problema, falta de controle, falta de análise de risco, falta de controle. Porque o que acontece? As normas internacionais de auditoria proíbem o auditor a auditar uma empresa cuja gerência seja inidônea e com uma empresa desorganizada, sem controle, sem nada. Claro, tudo é avaliação do auditor. Uma via de regra, ele não pode auditar. Primeiramente, essa empresa tem que ser preparada para ser auditada. Então, em vez de ser um auditor que deve ser contratado, é um consultor. Um de vocês, por exemplo, aí, a professora Andréia, por exemplo, né? Um consultor contábil, né, que tenha um bom conhecimento, não só de contabilidade. Eles colocaram umas menções aí excelentes, que é a do controle interno. Não existe contabilidade se aqueles números não forem fidedignos, os números. Então, a contabilidade, no fundo, ela reúne toda a empresa.
É um lugar onde tem tudo registrado. Aí o que vem do departamento de compras, o que vem da tesouraria, o que vem do departamento de pessoal. Essas informações que vêm desses departamentos, elas têm que ser muito bem controladas para que chegue na contabilidade uma informação válida e confiável. Uma vez que chegou a informação válida e confiável, aí a contabilidade vai ser confiável. Porque, do contrário, se a informação vem, não tem controle, todo mundo, a qualquer um manda, etc., não é dizer que está errado também, não estou dizendo que está errado, não é isso. Só estou dizendo que você não tem uma base de controle aí, que é alguma coisa realmente muito relevante, muito importante aí. Então, eu achei aquelas perguntas que vocês fizeram aqui do checklist excelentes, muito boas. Todas elas, as perguntas do checklist. Agora, efetivamente, a recomendação seria para obter uma assessoria, uma consultoria, entendeu? Porque o auditor independente, ele pode ter uma empresa dele, ter um departamento que faça isso. E se você for pegar na prática, alguns vão fazer. Mas a norma internacional de auditoria proíbe que o auditor que vai emitir um parecer, vai auditar, etc., que ele faça esse tipo de trabalho. Ou seja, ele não pode consertar uma empresa e depois fazer uma auditoria em cima do que ele propôs. É um problema de conflito de interesse, é um problema de normas. Por exemplo, quem faz não deve conferir. Então, é a mesma coisa, mais ou menos por aí. Isso aí que eu queria dizer para vocês. Mas deixa eu, então, aqui, eu fiz algumas observações, que eu já falei algumas. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais que eu tenho aqui, né? Ou uma menção também que é feita é que o objetivo principal da CAL é liberar seus clientes, da CAL, né? Liberar os seus clientes de todas as responsabilidades e obrigações trabalhistas. No mundo real, eu discordo totalmente disso. A obrigação trabalhista ela é muito válida, concordo, mas ela não é a única. A empresa procura terceirizar suas obrigações meio para poder se dedicar mais à obrigação fim. Ela não quer gastar tempo com manutenção, não quer gastar tempo com limpeza, não quer gastar tempo com isso, que ela pode pegar a sua mão de obra mais especializada e colocar na atividade fim, para ter uma atividade de mais qualidade. Então, eu acho que, quando você fala liberar de obrigações trabalhistas, acho certo, está certo. Mas não é só isso, isso que eu quero dizer. É liberar as empresas terceirizadas das obrigações de meio. Então, não é só as obrigações fim. Outra coisa também que eu acho importante é que vocês colocaram, né, que não existe uma obrigatoriedade de contabilidade para micros e pequenas empresas quando elas estão no simples. Vocês colocaram que não existe essa obrigatoriedade de contabilidade para micro e pequenas empresas que estão no simples. Olha só, eu entendo que esse é um trabalho mais de contabilidade. Contabilidade eu não tenho que me preocupar muito com a parte fiscal. Então, o que acontece? Acima disso aí tem duas coisas que referem-se à parte contábil. Tem o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Que ele tem a ITG 2000, que foi aprovada de 2011, que diz que todas as empresas brasileiras têm que ter contabilidade. E também, acima disso também, tem o CPC, né? Desculpe, CPC não, o novo Código Civil. O Código Civil também, no artigo 1179, ele também diz que todas as empresas brasileiras têm que ter contabilidade. Só para dar uma ideia para você, rapidinho, de uma experiência que eu tive. Uma vez, estava numa empresa que era fazendo auditoria numa empresa, ela estava no lucro presumido. E pelo lucro presumido, ela não precisava ter contabilidade no lucro presumido. Ela não precisava ter contabilidade. Aí, o que acontece? Apareceu um fiscal do IPI, isso foi no interior do Nordeste, apareceu um fiscal do IPI na empresa. Aí o cara mostrou, aqui, ó, estou no lucro presumido, não preciso ter contabilidade, mostrou para o fiscal. O fiscal, autuado. Eu tenho, na realidade, de acordo com o Código Civil, todas as empresas brasileiras têm que ter contabilidade, não importa se seja simples, microempresa, empresa de grande porte, é só pegar o Código Civil que você vai ver lá. Então, o cara tomou lá uma multa, uma trolha daquele tamanho lá, exatamente por isso. Então, a gente tem que
eu entendo que esse trabalho visou muito mais o aspecto contábil financeiro. Então, se fosse um trabalho estritamente na área tributária, aí tudo bem. Bem, isso aqui, então, já falei para vocês. Eu queria que vocês dessem também uma lida, uma revisada no material, que tem vários erros, tá? Tem vários erros de sintaxe, né, de concordância, e tem palavras que estão faltando, tem vários textos, palavras que estão faltando. Eu cheguei até a anotar aqui, mas eu não vou perder tempo com isso, não. Entendeu? Tem um aqui, ó, o fechamento, lá na página 25, 29, na página 25, o fechamento é atribuído tem validade contábil a partir que venda é concretizada independentemente de a empresa do. Venda é concretizada independentemente de a empresa do. Então, faltou uma revisão também. Eu sei que a professora André aí puxou aí a orelha de vocês aí, entendeu? Mas ainda faltou mais um pedacinho de revisão aí. Não fica chateado, não. É que eu gosto realmente do trabalho para fazer. Entendeu? Outra coisa também quando fala, tem uma hora lá que vocês falam que a receita são métricas, logo após o lucro bruto, após o desconto, as receitas são métricas, logo após os descontos, as devoluções, etc. Na realidade, nesse momento, quando fala sobre isso, na realidade você está se referindo à receita líquida, que é após devoluções e desconto, e não receita, que é um termo mais generalizado. O outro ponto, despesa financeira. A despesa financeira, ela está na página 27, da página 27, ela está escrito lá, abaixo dela, né? É resultado financeiro ou lucro ou prejuízo líquido. Bem, não tem nada a ver com despesa financeira. Despesa financeira, a definição de despesa financeira não é resultado financeiro ou lucro ou prejuízo líquido. Então, também seria interessante se vocês dessem uma olhada lá na página 27, em relação a isso que eu estou falando. A comparação das empresas lá são portes totalmente... quando eu falei comparar as empresas lá da B3, que são auditadas, etc., tem uma outra observação também. Você já imaginou, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa pequena de petróleo, que existem, tá? Existem empresas menores que a Petrobras é uma das maiores do mundo, por exemplo. Tá? Shell é uma imensa... Você tem uma empresa pequena de petróleo? Que tem. Se for procurar por aí, tem. Tem outras, Petrofértil é uma, entendeu? Então, se você acha, por exemplo, que é válido comparar o índice de uma empresa, uma Petrobras, com uma empresa pequena de petróleo, para verificar se a liquidez corrente, se a liquidez geral, se o endividamento, se é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, uma empresa grande pode ter outro tipo de receita. A Petrobras, dando um exemplo da Petrobras, que a gente conhece um pouquinho. A Petrobras tem pesquisa e desenvolvimento. Nessas pesquisas e desenvolvimento, ela explora o gás, ela explora outras coisas que geram outras receitas. Isso tudo vai mexer com a rentabilidade, vai mexer com o endividamento, vai mexer com tudo. Então, isso é só uma observação em relação às empresas, né? Deixa eu ver aqui. Um outro ponto também que eu achei interessante, que eu achei que poderia ser explorado por vocês. Deveria ser mencionado nesse trabalho, já que vocês falam de várias empresas, as práticas contábeis de cada empresa. Porque na B3, quando você pegou, tem as práticas contábeis de cada empresa. A própria, eu não sei se na Calm tinha as práticas contábeis, mas se não tinha, tinha que ser levantado. Quais são? Como é que eu contabilizo a receita? Como é que eu contabilizo a despesa? Como é que eu contabilizo o custo? O que mais que eu possa ter aí? Entendeu? Eu tenho despesa antecipada, não tenho. Como é que são as práticas contábeis? Quando você compara entre empresas, poderia isso dar mais elementos de análise para saber se a coisa é comparável ou não. Outra coisa também que eu sugeriria que vocês fizessem, tá? Eu só estou dando sugestão, eu não sei se a professora Andréia está escutando aí, mas eu só estou dando sugestão, entendeu? Isso aí depois vocês discutem com ela. Seria, vocês pegaram, eu não sei se foi 3 ou 4 anos, 2019, teve uma hora de 2019 a 2021, mas eu vi do slide 2018 a 2021. Foi 18 a 21. Então são 4 anos. Seria interessante, se vocês tivessem, pelo menos na parte de resultado, fazendo um trabalho de revisão analítica
Existe uma NBC chamada NBC 520, NBC, T de Tatu, A de Alberto, 520, isso está no CRC, no CFC, no site do CFC, NBC TA 520, que fala sobre revisão analítica. O que é a revisão analítica? Ainda mais numa situação dessa que vocês colocaram aí, do problema de fragilidade de controles, era vocês evidenciarem que ficaria muito bom para o trabalho se você coloca lá 2018, pode ser só a demonstração de resultado, o ideal seria resultado de balanço, não pode ser só resultado. Qual é a demonstração de resultado de 2018? Da forma mais analítica que você tiver, depois compara do lado com a 2019, depois compara do lado com a 2020, depois compara com a 2021. Entendeu? Para você poder verificar se tem coisas contabilizadas num ano, se tem coisas não contabilizadas no outro. Só isso aí já é um indicativo real do problema da fragilidade contábil. Então, eu acho que seria interessante se vocês pudessem ver esse tipo de coisa aí. Deixa eu ver aqui. Quarto deveria ser analisado. Seria interessante, não estou falando para vocês fazerem esse trabalho, não, tá? Só estou aproveitando aqui para aumentar o conhecimento de vocês. Seria interessante, já que vocês falam que tem um problema sério aí de controle, tá? E de endividamento, seria interessante se vocês fizessem uma análise também do fluxo de caixa desse período. Se é que a empresa tem também, eu não sei se ela tem. De repente ela não tem, mas estou falando para vocês fazerem, não. Estou falando se estivesse pronto para verificar, porque o fluxo de caixa vai te dizer de onde vieram as receitas e onde elas foram aplicadas. Seria uma espécie de aplicação, só que com base no caixa, que é um negócio muito importante e tem a ver com o objetivo da empresa. Eu acho que vocês também não perguntaram se a empresa tinha orçamento. Seria interessante também verificar se tinha orçamento e se o orçamento ele é realmente utilizado, ou seja, se tem os gastos previstos e as despesas e receitas previstas e realizadas. Não só isso, previsto e realizado, mas se a empresa dá uma explicação também, porque se eu tinha, por exemplo, folha de pagamento 100 mil num mês e não gastei nada, ou gastei 10 mil, por que não tem nada? Entendeu? Então, teria que ter uma explicação para os desvios muito significativos. Isso aí poderia vir através da análise, através desse tipo de análise que eu estou falando, do analítico aí. Deixa eu ver. Não sei se vocês repararam também, no balanço da Calma, naquele quadro que vocês colocam lá no final do trabalho, apresenta lá que a empresa tem um patrimônio líquido fantástico, grande, é isso? Que ela tem, eu não estou dizendo que está certo, não, que ela tem um lucro acumulado grande. Só que não está escrito lucro acumulado, está escrito prejuízo acumulado. Se está escrito prejuízo acumulado, aquilo ali devia ser negativo e não positivo. Eu acredito mais que a terminologia prejuízo deve ter saído errada. Deve ser lucro até mesmo para fechar o ativo com passivo. Se você for botar prejuízo lá 5 milhões, 3 milhões e pouco lá, e diminuir, o ativo está com 5 milhões e pouco. Como é que vai fechar com passivo? Eu acredito que essa questão aí foi a empresa que deu o relatório assim, mas aí eu acho que é lucro também, não é prejuízo, não. Sim, mas senão seria negativo. Mas você teria que fazer algum tipo de observação aí, porque o leitor ele vai fazer esse tipo ele vai inferir o que eu estou inferindo, né? Mais um ponto na DRE, só para a gente concluir aqui, que daqui a pouco eu vou levar um puxão de orelha da professora, da minha amiga professora Andréia, é que só para a gente concluir aqui, que a demonstração de resultado mostra lucro em todos os anos, mas não tem imposto de renda. Essa empresa é isenta, ela como é que é a palavra? Não, tem outra palavra, não é isenta, é só isenta e tem uma lá. Ela é imune, ela é isenta, ela não tem realmente tributação, ela não paga imposto de renda nem contribuição social, que está escrito lá, imposto de renda e contribuição social, 0. Não tem. Entendeu? Então, todos os relatórios estão assim mesmo. Realmente tem essas linhas não estão contabilizadas. Não. Bem, para quem está lendo, tá? Faltou, se tem lucro, teria que ter imposto de renda, significa dizer que a contabilidade está errada, que não foi calculado. Significa dizer que isso é mais uma dívida não paga, a princípio, tá? A gente não está fazendo nenhuma análise mais profunda.
Então, de um modo geral, a distribuição, o histórico da empresa, etc., eu achei muito bom, achei excelente, né? Agora, tem esses poréns que eu passei e que espero que tenha agregado aí para vocês. De qualquer maneira também, eu me coloco aí, através da professora Andréia, né, que ela tem meu contato, eu me coloco à disposição caso eu possa ser útil em algum ponto aí dessa revisão aí, dessa análise que eu fiz. E também, é claro, né, isso aí é o que da minha parte. Agora, depois a gente vamos ouvir depois os outros avaliadores também, o resto do pessoal da banca. Tá ok? Muito Ok. obrigado, professor. Obrigada, Professor, professor. a gente estava conversando ontem com a professora Andréia e ela falou que o senhor ia, com certeza, fazer muitas observações e você contribuiu ao mundo. Muitas coisas que nós não pensamos e que foi muito, muito legal. Obrigado, Tá professor. legal. Obrigado, bem. O nosso objetivo é tentar contribuir, tá? Vi que o grupo, para chegar no nível de qualidade desse aí, da formatação e todo esse tipo de coisa, o grupo teve um empenho muito legal e, inclusive, que a própria professora falou, ficaram até de madrugada. Bom? Professor, nós temos uma característica muito grande no Cefet, que a gente tem um TCC com status de dissertação. Então, isso acaba fazendo com que até o nosso nível de exigência pegue lá em cima mesmo, porque é importante isso, para valorizar, né, para agregar valor ao trabalho dos meninos. É excelente, excelente. Muito, muito boas colocações. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, nós passaríamos agora, Andréia, para o professor PH, só que o PH caiu, não consegue retornar lá no Cefet. Ele disse que chegou a assistir a apresentação, mas acho que não é o PH, acho que não é o PH, Miriam, é o Fábio. Quem é o orientador é o Fábio. Não, o Fábio é o coorientador, mas a gente teria um convidado sempre, quando tem um coorientador, tem um a mais. E era o PH. Tá. Eu não me lembrei disso. O PH, ele era também da banca? Era, inclusive está na proposta do... Porque quando você tem o coorientador, tem mais um sempre. Entendeu? Sim, entendi. Mas ele vai fazer as considerações, ele disse que segue a nota, segue a sua nota, tá? E que depois ele vai fazer as considerações por escrito, tá bem? Agora sim a gente passa para o Fábio. Fábio, faça as suas considerações, amigo. Miriam, vocês estão me escutando? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá, é porque eu estou aplicando uma prova aqui, por isso que eu estou... Está falando baixinho. A gente vai... Em tom moderado de discurso. Tá bem. Pode fazer suas considerações, tá? Antes de mais nada, agradeço aí não só o convite, né, para participar aí da leitura e análise aí do trabalho do Lucas, do Gabriel e do Vinícius, mas também o convite principalmente da professora Andréia, né, de verificar a parte mesmo, né, da questão das empresas da B3 e tal, né, das análises quantitativas de lá. E, logicamente, saúdo aí o professor Paulo pela presença na ilustre participação aqui na banca e agradeço até já de antemão, né? Eu sei que a Andréia vai complementar essa minha leitura, mas de antemão agradeço por todos os comentários que foram feitos, né? De maneira muito minuciosa, e isso realmente, como a Miriam já antecipou, né? A gente tem essa preocupação, né? De incorporar todos os pontos que puderem engrandecer o resultado final, né, do esforço que esses garotos tiveram no desenvolvimento do trabalho, né, e dentro de uma especificidade, né, contábil bem rigorosa, e isso para a gente é um ganho muito grande, que nós somos um departamento, nós que eu digo, o departamento, né, somos um departamento de administração, apesar da minha formação ser economia,
e da Andrea na parte contábil. Então, assim, nós temos esse olhar multidisciplinar, apesar da formação estar especificamente voltada, né, para essa parte da gestão e da administração do resultado das empresas. Mas, de qualquer maneira, certamente André vai fazer as ponderações aí muito, né, pontuais sobre as questões aí dos elementos que foram trazidos, né, para essa abordagem aí complementar, né? Mas já antecipo que a gente vai incorporar, né, vários desses elementos, né, justamente pela grandeza e importância, principalmente na perspectiva das restrições metodológicas de aplicação para alguns resultados, que eu acho que é esse o olhar principal e esse o maior desafio que o grupo passou, justamente para... Vamos analisar o quê? Vamos analisar essa empresa. Essa empresa que tem uma série de fragilidades. De que maneira que a gente pode trabalhar isso? E aí, essa reflexão, logicamente, durou mais de um ano, né? Essa evolução aí reflexiva, ela passa de graus e caminha em diversas direções até chegar a essa possibilidade de análise, né? Essa perspectiva da B3, e não é falar que né, corredores de semana vão tentar se equiparar a maratonistas quenianos, né? De qualquer maneira, né, com os indicadores de resultado. De qualquer maneira, eles buscando, diante dos esforços realizados para cada objetivo traçado, né, qual o resultado esperado, e aí por isso tem os percentuais, né, de ganhos e de benefícios gerados, justamente para equacionar, né, o que mais se aproximasse da empresa Count. Mas, enfim, perspectiva aqui, né, trazer essa leitura preliminar, agradecer, né, toda, lógico, essa vasta contribuição que a gente vai ainda incorporar, não tenho dúvida nenhuma, e parabenizar os garotos aí pelo esforço mais do que grandioso de conseguir, não digo manipular, é um nome muito muito pejorativo, né? Mas de qualquer maneira, mas de trabalhar com os valores de uma empresa que precisa ser toda reconfigurada, precisa ser toda redefinida dentro da sua própria estrutura de verificação de resultado. Então, de qualquer maneira, é só minha gratidão mesmo para estar inserido nesse processo, tanto prévio quanto nessa etapa atual de análise do que a gente ainda possa incorporar nesse trabalho. Está ótimo? Muito obrigado por suas palavras, professor. Só rapidinho, eu estava pensando aqui no seguinte, se for o primeiro trabalho deles nesse sentido aí, eu também queria louvar a coragem, entendeu? Porque você quando começa alguma coisa que está totalmente no escuro para você, que você tem que lidar com partes externas, etc., você tem que ter uma dose de coragem para poder, não é só o conhecimento técnico, entendeu? Ter aquela ambição, aquela proatividade e sabendo que pode errar, mas que tem que ir à luta, senão não sai resultado. Então, eu também queria parabenizar os três em relação a isso. Obrigada, gente. Bom, nós vamos agora, vocês vão ficar aí, tomem água, um maracujazinho para ficarem mais calmos e tudo mais, que a gente vai para a sala de deliberação, daqui a pouco a gente está de volta, tá bem? Tá bom. Relaxem, tá? Que a gente volta já já. E não se preocupe com relação ao professor PH, porque ele já está com as considerações dele já feitas do trabalho escrito e participou só assistindo em off,
mas ele vai passar as considerações depois para a professora Andréia, tá bem? Miriam, eu não tenho que fazer nenhum comentário agora? Não, você... Ah, sim, desculpa, perdão. Eu aqui ia atropelando o ritual. Antes de passar para a sala, tem as suas considerações, essas que são as mais importantes. Desculpa, amiga. Tá bom, vamos lá, Andréia. Nada. Então, olha, primeiramente eu quero agradecer aí o prestígio, né, da gente estar recebendo o professor Paulo Sérgio Machado, que, além de ser meu amigo, é uma pessoa para quem eu tenho, por quem, né, eu tenho uma admiração técnica muito grande. Ele sabe disso, porque senão não teria convidado ele aqui. Mas eu acho que vale a pena aqui, Paulo, a gente fazer algumas observações, né? Primeiro, que é o seguinte: o curso deles é um curso de administração, não é de ciências contábeis, né? Então, por essa razão, em nenhum momento a gente teve por objetivo desenvolver nesse trabalho posicionamentos contábeis, né? Porque não foi uma investigação contábil, né? Porque eles não são do curso de ciências contábeis. Então, a ideia foi que eles fizessem uma avaliação das possibilidades, né? De quais as possibilidades que podem ocorrer, ou que poderiam estar ocorrendo na questão financeira, no antagonismo financeiro que estava acontecendo, né? Quer dizer, a dor relatada pelo proprietário da empresa não era condizente com os números contábeis. Então, daí nasce uma pergunta: por quê? Né? Por que não bate? Então, eu acho que esse é um primeiro comentário importante. A gente não, né? O grupo não tem nem por formação e nem por objetivo do trabalho desdobrar a questão contábil mais profundamente. A questão da comparação da B3, Paulo, ela acontece pelo seguinte: aqui no Cefet, a gente faz um trabalho, já desde o primeiro período com eles, de acompanhamento dos dados da B3, né? A gente tem aqui estudo de caso de várias empresas, a Magazine Luiza é um caso âncora, né? Que eles acompanham desde o início, e a proposta é que realmente a gente consiga entender como, ou melhor, quais são os principais indicadores das empresas que, em tese, têm um altíssimo nível de qualidade e quantidade contábil. Então, se eu preciso gerir o meu negócio, eu preciso ter um espelho, eu preciso ter um para onde olhar, né? Então, assim, obviamente que em nenhum momento se entende que uma empresa de bairro, por exemplo, ela vai ter a mesma estrutura contábil ou estrutura de indicadores que uma empresa da B3, mas as empresas na B3 são, sim, exemplos, âncoras a serem perseguidos, né? Então, um exemplo, né? Se a gente olha lá o markup da Magazine Luiza através das demonstrações contábeis, isso é possível ser apurado lá na DRE, a gente vai ver que ela mantém lá, em todos os anos, 1,65, 1,67 de markup, né? Então, a ideia é, olha, se a Magazine Luiza, que é uma empresa que compra bem, né, que administra bem o seu custo, tem um markup de 1,67 em todos os anos dela, por que o seu negócio, que seria do mesmo segmento, por exemplo, tem um markup de 3, de 4, né? Então, muito provavelmente, a gente teria bons exemplos e práticas a serem perseguidas de forma a diminuir esse descolamento. Então, a ideia da comparação vem desse trabalho que eles já fazem há muitos anos aqui no Cefet, né? A questão o segundo ponto aí que você colocou sobre a terceirização realmente não ter o objetivo principal minimizar as questões trabalhistas, mas sim dar espaço para que a empresa possa gerir a sua atividade meio, concordo completamente com você, né? Então, acho que isso é uma parte do trabalho, um texto, uma parte ali que precisa, talvez, porque eu me lembro alguma coisa que estava escrito sobre atividade meio, alguma coisa no trabalho
que estava por aí, mas concordo plenamente com você. A obrigatoriedade da contabilidade, Paulo, realmente está errado o que está escrito no trabalho deles. Então, muito provavelmente, isso passou na revisão do texto, porque, inclusive, nas minhas aulas, a gente invoca aí a NBC, a NTG 2001, 2002, que são NTGs que estão vigorando, inclusive, para microempresas e empresas de pequeno porte agora, a partir de 2012 já havia a ITG 1001, né? E agora a gente tem o desdobramento da 2001, 2002, também para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, isso tem que ser retificado no trabalho. Sim, todas as empresas têm que ter contabilidade. Então, está perfeito isso, e eles sabem disso, porque isso é tratado nas disciplinas, em todas as disciplinas que eu dou aula. Isso faz parte até da primeira aula, né, de contabilidade. Sim, todas as empresas têm que ter contabilidade. A sugestão da auditoria, professor, a ideia, obviamente, o objetivo desse trabalho é um pontapé inicial, né? E a ideia deles foi dizer o seguinte: olha, parece aqui que nós estamos chegando a uma evidência de descolamento, né? Ou seja, de um distanciamento muito grande para onde eu estou olhando, aí, empresas da B3, por exemplo. Será que a minha contabilidade ela está confiável, né? Parece que não, mas em nenhum momento o trabalho tem objetivo de afirmar isso, tá? Porque não é um trabalho contábil. Então, eles não podem afirmar academicamente nesse trabalho se está ou não está em conformidade. Parece que não está, né? Parece que não está. A ideia é mostrar para o dono da empresa: olha, vai dar uma olhada nisso, tá? Eu estava olhando aqui o teu exame, tá? O açúcar está meio alto, o colesterol está meio assim, dá uma olhadinha lá, vai no especialista, o negócio não está bom, não. Mas eu não sou esse especialista, porque eu sou administrador, então você vai procurar um auditor, né? Então, essa foi a ideia, né? Com relação aos erros de português, isso também me deixou aqui, digamos assim, um pouco chateada, porque isso foi combinado com o grupo, isso, inclusive, é uma regra da minha orientação, que todos os trabalhos têm que passar por um professor de português antes de ir para a banca. Isso eles sabem desde o início, né? Então, me parece que isso não aconteceu. Esses acertos aí da página 27 vão ser feitos, que você comentou. As práticas contábeis da Calme não são necessárias ser invocadas, porque, de novo, não é um trabalho contábil, né? Não é um trabalho contábil. Essa questão aí do balanço do lucro ou prejuízo tem que verificar se é um erro digital, né? Um erro de digitação, ou é um erro realmente que já vem da informação. Com relação ao imposto de renda, tem um momento que eles falam da hipótese do descolamento do lucro líquido. E lá no descolamento do lucro líquido, eles comentam isso, a hipótese da apropriação e apuração do imposto de renda estarem erradas, né? Eles apuram isso lá no slide do lucro líquido. Olha, o lucro líquido está muito descolado, né? Então, exatamente. Assim, o que é isso? Pode ser que a apropriação, a apuração do imposto de renda estejam errados. Então, a gente pontuou aqui, vamos fazer esses acertos que foram muito bem colocados aí por você, Paulo, que você sabe o quanto, né? Paulo foi meu colega de mestrado, e era assim, os professores do mestrado paravam a aula para assistir a aula do Paulo. As apresentações do mestrado do Paulo era a nossa aula máxima de mestrado, né? Então, e tive o prazer de aprender... Alô? Oi. Tive o prazer de aprender muito contabilidade com o Paulo, durante o meu mestrado. Ele, para mim, foi mais do que o meu colega de mestrado, foi meu professor também, né?
Então, por isso o convite, e não poderia ser diferente todas essas pontuações do Paulo, né? Não poderia ser diferente. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Meninos, corretor de português, estou puxando a orelha, foi pedido, né? Essa questão da contabilidade está errada, então tem que acertar isso. E a gente volta aí para as deliberações. E todas as pontuações do professor Paulo, nós vamos conversar depois detalhadamente. Rapidinho. É só para... aquele ponto que eu falei da coragem, realmente, eu acho que é muito importante. E outra coisa, quero agradecer a você, realmente, foi um prazer você ter dado essa oportunidade, né? E me colocar também à disposição, tá? No que você precisar, você sabe, não precisava nem eu falar isso, você sabe que você pode contar comigo, a gente já tem a gente já se conhece há 2 ou 3 anos, né? Então, bota 20 aí. Então fica à vontade, mas realmente está todo mundo de parabéns. E o objetivo também, eu queria aproveitar essa oportunidade, ainda mais que eles são alunos de graduação, o objetivo também foi conscientizar eles, entendeu? Do meu ponto de vista, da diferença eu entendi tudo que você falou, mas a diferença da forma, da essência, entendeu? Então, para saber se realmente agrega valor, para cada um começar a refletir, quando for deitar, começar a refletir, e se tiverem condição, inclusive, de ouvir, você que falou que está sendo gravado, de ouvir novamente o áudio. Nossa, eu acho que é muito positivo também para eles. Entendeu? Mas não teve nada o objetivo foi só tentar contribuir, mais nada. Perfeito, contribuiu bastante. Muito. Olha, a professora Miriam está contigo. Bom, obrigada, professor Paulo. Com certeza, é só para agregar valor. Eu ia falar para vocês também que, com relação a B3, é só colocar uma nota de rodapé com relação à sugestão do professor. Eu acho excelente que vocês coloquem uma nota de rodapé, tá? Vai agregar valor à beça, tá bem? Bom, agora eu acho que a gente pode ir para a sala de deliberação, tá? Ok, está saindo. Paulo, então vamos lá. Link, tá? O segundo link. É o segundo link. Depois a gente volta para essa, professor. Vou sair então. Tchau. Tá bem, vamos lá, gente. Tchau.